Olá, eu sou o professor Evandro Ramos, seu curso Técnica em Enfermagem. Estamos trabalhando aqui juntos a disciplina Enfermagem em Centro Cirúrgico e Central de Materiais e Esterilização. Nesta aula vamos abordar o item 1.10 do seu material e vamos falar especificamente sobre os procedimentos administrativos e assistenciais relacionados tanto à sala de recuperação pós-anestésica quanto também à administração e funcionamento do centro cirúrgico. Vamos lá? Bom, é importante que eu entenda que o papel administrativo, ele tanto está ligado ao papel gerencial do enfermeiro, quanto também ao apoio seu de técnico de enfermagem a esse suporte literalmente administrativo e assistencial, ok? Nesse papel, então, entram aí algumas funções importantes que devem ser executadas por nós da enfermagem, como a solicitação de medicamentos, por exemplo, à farmácia. É bastante importante eu entender essa lógica, obviamente para manter o centro cirúrgico suprido de medicamentos, ok? E ela é realizada pelo enfermeiro, literalmente, porque ele carimba e solicita esses medicamentos, ok? Em algumas dinâmicas pode existir sim esse apoio administrativo do técnico de enfermagem. A solicitação ela é sempre feita de acordo com a rotina da instituição. Exemplo aqui, segundas e quintas-feiras, por exemplo, de acordo com um acordo que foi estabelecido entre a instituição. Então sempre vai existir uma regra específica de solicitações, para não, obviamente, ficar a farmácia recebendo todo momento solicitações e não conseguir cumprir também com a demanda de dispensação dos medicamentos aos setores. É importante também que exista outra tarefa de solicitação ao serviço de nutrição e dietética, que pode existir já pacientes que chegam já próximos, liberados, e nesse sentido também solicitar dietas via sonda nasogástricas ou sondas enterais 24 horas, por exemplo, via telefone sempre quando for necessário. Então, às vezes o paciente, ele obviamente passou por um procedimento e já necessita entrar com a dieta imediatamente ainda na sala de recuperação pós-anestésica e, obviamente, se for uma dieta parenteral, é óbvio, endovenosa, por exemplo, é óbvio que, obviamente, já vai começar em algumas situações dentro da sala de recuperação pós-anestésica, ok? No critério da alta. Solicitar água e copo sempre que necessário também é bastante importante. A dieta pode ser também relacionada aos funcionários, então é importante entender essa lógica de funcionamento conforme a instituição. Retirada de roupa suja, por exemplo, lá do centro cirúrgico e também da sala de recuperação pós-anestésica. Então, colocar em hampers as roupas de cama, as roupas dos pacientes, por exemplo, as roupas de banho utilizadas, literalmente que estejam sujas, para favorecer o processo de limpeza lá na lavanderia. Identificar e retirar e encaminhar também os sacos de hamper ao expurgo, ok, do centro cirúrgico daquela instituição, quando necessário, e no final de cada plantão também, para justamente favorecer um rodízio de trabalho de maneira adequada. Solicitação e devolução também de materiais lá para a central de materiais de esterilização. Então, é importante que solicite verbalmente, mas que também, em algumas situações, solicite por escrito, dependendo da rotina da instituição, ok? Evandro, então eu consigo ir na central de material e fazer uma solicitação verbal? Olha, eu preciso de um pacote curativo para a clínica médica? Sim, claro, mas vai depender da rotina da instituição, se quiser estabelecer um protocolo, por exemplo, escrito, ok? Fazer a devolução desse material depois, obviamente, lavado ao expurgo, né? Lavado no expurgo do centro cirúrgico. Então vai ter uma lavagem prévia para disponibilização desse material instrumental, por exemplo, lá para a central de materiais de esterilização para fazer o processo de esterilização. Solicitação de hemoderivados, então esse hemoderivado ele vai ficar no banco de sangue, por exemplo, da instituição, ele pode ficar no laboratório daquela instituição, e nesse sentido é importante eu pensar sempre na indicação que houver alterações hematológicas dos pacientes. Então, às vezes, o próprio cirurgião, dependendo da característica da cirurgia, ele já solicita para a equipe e pede para o circulante entrar em contato com o banco de sangue ou com o laboratório pedindo a quantidade de bolsas de sangue, por exemplo, e aí é óbvio, vai ser fornecido para o centro cirúrgico e disponibilizado para aquele ato cirúrgico em si, ok? Outras questões importantes são a coleta e encaminhamento de sangue para o laboratório. Então isso é importante, já pode ser feito a partir do centro cirúrgico, anatomopatológico, por exemplo, e a partir dali já faço um encaminhamento totalmente identificado, quanto ao paciente, quanto à data de coleta, quanto ao material que tem ali, obviamente, naquele frasco coletor, para justamente fazer a análise de maneira mais expressiva e correta. Então sempre que houver, por exemplo, alguma alteração ou suspeita de alteração, quanto a algum valor numérico, analítico, por exemplo, sanguíneo, é claro que, sendo necessário o restabelecimento até a sua normalidade e recuperação pós-anestésica. Então é importante que, às vezes,
O paciente, se o cirurgião anestesista suspeitar de alguma situação, ele vai pedir exame laboratorial específico também para o paciente, ok? Bom, falamos então o item 1.10 do seu material sobre os procedimentos administrativos e assistenciais. Aqui você consegue entender que existe uma dinâmica de funcionamento do centro cirúrgico, assim como, igualmente, em outros setores de maneira geral de um hospital e outras instituições de saúde. Então, se eu tenho um hospital ou uma estrutura hospitalar que tenha setores, literalmente, que fazem a gestão de materiais, como o almoxarifado central, por exemplo, tem que existir essa comunicação entre esses outros setores. E é um papel administrativo muito importante para manter, literalmente, a dinâmica de trabalho nessa instituição de saúde, ok? Muito obrigado pela sua atenção e eu aguardo você na próxima aula.